Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de terça-feira, hoje dia 14 de fevereiro. Olha, padre, passou rápido, né? Graças a Deus. Ainda bem. Estamos nos aproximando de mais um ciclo, né? Da nossa liturgia, que é o tempo da Quaresma. Verdade. Que nós temos a oportunidade, mais ainda, de aprofundar o nosso conhecimento em Jesus Cristo, que é o período que antecede a sua Páscoa. Então, a liturgia, ela sempre nos traz essas surpresas gostosas, né? E nunca uma Quaresma é igual a outra. Nós sempre temos algo novo a aprender, no jejum, na oração, na caridade. Enfim, são formas e meios que a igreja nos dá a conhecer de mergulharmos na fonte inesgotável de amor, que é Jesus. E muito bonito a gente também falar hoje justamente de Jesus, porque nós estamos entrando no período, como o senhor disse, né, pouco tempo já, mas para entrarmos no período mais importante, é mais importante até que o Natal, né, padre? A Páscoa é a maior festa do nosso calendário litúrgico, né? É a ressurreição do Senhor. É nisso que nós acreditamos e é nela que a nossa fé está alicerçada. Né? Então, por isso que... E nós aprendemos muito, porque a Semana Santa ela tem seus elementos fundamentais, né? Religiosos e também humanos. Nós aprendemos muito do tempo da Semana Santa, então para nós é sempre uma alegria poder participar, vivenciar novamente aquilo, rezar. Às vezes tem pessoas que, como já ouvi isso, assim, puxa, padre, que bom que está chegando já a Quaresma, porque eu gosto de rezar via sacra, por exemplo, né? Aí eu brinquei, não, mas toda sexta-feira você não via sacra aqui na comunidade. Pode rezar. Pode vir, não precisa esperar até a Quaresma para rezar. Mas são situações como essa que nos ajudam também a compreender, né? O quão é beleza a gente contemplar e o mais importante, só se conhece, só se fala de Deus à medida que se conhece Deus. Né? A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. E é justamente isso que eu ia falar. Vai chegando esse período e é o período justamente que coroa quem Jesus Cristo é. Isso. Que Ele fez por nós. Né? De que forma que nós podemos entender que Ele nos amou de fato. Porque ninguém em sã consciência, padre, a não ser Padre Kolbe, né, também, que dá a vida por outra pessoa, né? Ainda mais na caminhada mesmo, da história que nós sabemos de Jesus, que nessa caminhada ele só teve dúvidas, de que as pessoas não acreditavam, ele tinha que provar sempre de que quem ele era, né? Antes mesmo da sua Páscoa, ele foi aplaudido pelos mesmos que o crucificaram. Então, assim, como é que um homem como esse dá a vida por tantas pessoas? O que mais me chama a atenção, além dos milagres que ele fez, foi a maneira como ele mostrava o amor incomparável de Deus pelo ser humano. Né? É um amor que, mesmo que você não sinta, mesmo que você não se sinta amado, Deus te ama. Né? Então, Jesus pregava muito isso, de que o ser humano, diante dos olhos de Deus, todos somos iguais. Né? Todos somos iguais. E as pessoas que o seguiam, né, demoraram para perceber isso. Né? Teve os 12 primeiro que ele chamou, né, que formou seus apóstolos, que convivia mais com ele, mais de perto o dia a dia, teve uma opinião próspera, conseguiram assimilar. E mesmo diante das suas dificuldades humanas, quando penderam, né, a fazer a coisa daquilo que a cabeça queria e não do que o coração estava sentindo, Jesus era muito enfático com eles em trazê-los, né, para a realidade. Não é assim, o cuidado com isso, mesmo hoje na liturgia, né, que cuidado com o fermento dos mestres da lei e de Herodes, ou seja, né, cuidado com o pensamento, mas valorize aquilo que é seu, valorize aquilo que faz parte do seu dia a dia. E entre aqueles que seguiam, tinha muita gente curiosa. Seguia porque queria saber, queria ver, não acreditava, e pouco a pouco isso foi mudando. Talvez a nossa percepção hoje, nós podemos até dizer, mas será que eu daria minha vida por alguém mesmo? Será que eu faria a mesma coisa? E eu falo que sim, né? Porque muitas pessoas hoje que estão em hospitais que recebem rim transplantado. Se receber é porque alguém teve a coragem, um parente próximo, de fazer a sua doação, né? Talvez a gente não tire a nossa própria vida, mas nós damos aquilo que nós temos de valor, que é a própria vida.
no cuidado com o outro, no carinho com o outro, na atenção com o outro. Então são sentimentos que nos unem ao amor de Cristo, né? E é por ele que nós caminhamos e fazemos a nossa história também. A gente já falou disso aqui, inclusive, sobre essa questão de doar a vida pelo outro, que não significa justamente você tirar a sua vida ao pé da letra, Sim. assim como Jesus fez. Mas você doar o seu tempo, né? Você doar a sua história, você compreender que o outro precisa, às vezes, ser ouvido e você parar para ouvir. Aliás, também esse é um dos grandes ensinamentos, né, Padre? Padre Kolbe dizia assim, que a nossa maior escola de amor é a cruz. Porque ali se consumou, de fato, o maior amor do mundo. Onde a gente pode entender o que é amor. E as pessoas têm essa visão de que a cruz é algo somente ruim. E se a gente começar a olhar por outro aspecto, a gente prova ali o quanto Jesus nos amou. Não teve, para chegar na cruz, Jesus passou pelo Calvário, né? Calvário do seu dia a dia. E nós também passamos por isso. O Calvário da nossa vida, as dores do mundo, as dores que vão afligindo o nosso coração. E feliz é aquele que chega ao final, é coroado com sentimentos nobres, de graça, de amor, sabendo que nas pequenas coisas valorizou e nas grandes coisas foi realizada a obra de Deus. Né? Eu acho que isso é importante diante dessa experiência tão bonita do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E saber que o mais importante, sempre temos algo novo a aprender sobre Jesus Cristo. Né? Ninguém nasce pronto. Nós não estamos prontos também como cristãos. Nós sempre temos algo novo a aprender. Né? Eu acho tão bonito quando o Papa fala que o ser humano sempre está incompleto. Né? Nós sempre temos algo novo a aprender, sempre temos algo novo a ensinar. Nós nunca estamos fartos de conhecimento. Mas tudo aquilo que nós vamos conhecendo, nós vamos interiorizando e fazendo com que aquele momento se torne-se eterno na vida do outro e também na nossa própria vida. Né? Verdade. Padre, agora tem uma pergunta, até mesmo eu coloquei aqui, justamente para a gente poder fazer uma reflexão, né, sobre isso. A gente fala de Jesus e aí a gente fala, ao mesmo tempo que a gente está falando de Jesus, a gente fala Deus, né? Mas Jesus, ele é o quê? Ele é nosso irmão, é nosso pai, nosso pastor, né? Que tem essa confusão. E muitas, a gente sabe que tem inclusive religiões que não assumem Jesus, é apenas Deus. Né? Jesus, como se Jesus, o Novo Testamento não existisse. Falam Jesus como profeta. Isso. Como profeta. Não, Jesus, como Filho, é a segunda pessoa da Trindade Santa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Em Jesus nós temos nele como Espírito, nele como Pai também. É o mistério da Trindade Santa. Né? Isso foi, não foi da cabeça das pessoas que isso surgiu, mas foi da revelação divina. Né, ao longo da tradição cristã, que isso foi revelado, né, e a igreja sempre teve muito cuidado no tratar isso, né, sempre teve muito zelo no tratar isso, porque é um mistério de fé, e aquilo que é mistério de fé, nós guardamos no íntimo de nosso coração, vivenciamos ao máximo na nossa vida, e fazemos com que ele se transforme, né, em um sentimento nobre para o nosso próximo. Né? Ou seja, Deus amou o ser humano de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, né? Para nos mostrar de que nele também está a copiosa redenção, de que se nós termos a capacidade ao longo da nossa vida de pelo menos fazer e seguir um dos mandamentos, né? Vivenciar os sacramentos na sua plenitude, nós também faremos com que esse reino de Deus ele aconteça nas pequenas coisas do nosso dia a dia. A gente vê muita gente, né, falar de Jesus, mas tem a questão do conhecimento da tua palavra e tem a questão do conhecimento do coração também, daquele encontro, né, bonito que se tem com Jesus, daquela mística toda que envolve, mas também de conhecer a palavra. A gente conhece Jesus só na palavra ou só no encontro? É necessário os dois? Porque a gente vê muitas pessoas que falam muito de Jesus e falam muita coisa errada, né, Padre? E assim como tem gente que com muita sabedoria e muito pouco conhecimento falam de Jesus com muita propriedade também. Sabe, Antoniela, uma coisa que mais me deixa feliz é perceber que na simplicidade da pregação, na simplicidade no falar de Jesus Cristo, as pessoas acabam comovendo. Não porque não sabem muita coisa, mas aquilo que sabem fazem realmente com o coração. Outro dia a palavra de Deus falava: eles honram-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim.
né? Não adianta a gente pregar Jesus Cristo, as maravilhas de Deus, as graças de Deus, mas se o nosso coração verdadeiramente não está diante de Deus, né? É como se a pregação fosse somente para o outro. Infelizmente, dentro do seio da nossa amada Igreja Católica, Apostólica, Romana, nossas comunidades, existe muito disso. A pregação serve para o filho do outro, a pregação serve para o marido do outro, da outra, né? A pregação serve para a esposa do outro, mas nunca é para mim, né? Eu me sinto mais ou menos o santo, muitas vezes eu me coloco nessa condição, né? E esqueço de olhar as minhas fragilidades. Então, é um pouco isso. Muitas vezes, buscando a realidade da nossa humanidade, interagindo com aquilo que Deus quer da nossa vida, nós fazemos com que o reino aconteça. A Maria do Socorro do Jardim Nápoles está perguntando assim: o que é o céu? Porque nós falamos muito do céu, mas eu gostaria de entender se o céu é um lugar ou um estado de vida. Maria do Socorro. Obrigado, Maria, pela sua pergunta e que Deus abençoe você e sua família. Tem um monge beneditino chamado Anselmo Grun, tem um livro fabuloso e até eu faço votos que você possa comprá-lo. Ele não é muito caro, não é bem baratinho. É um livro chamado O Céu Começa em Você. O céu começa em cada um de nós, né? Que nos propomos a fazer com que essa graça de Deus ela aconteça no dia a dia. Né? Eu não posso falar da realidade, até porque ninguém nunca voltou para dizer como que é e como que não é. Né? Mas o mistério da fé, aquilo que é além da nossa fé, nos dá a conhecer de que o céu é um lugar onde todos nós um dia estaremos na frente diante de Deus, né? Onde nós seremos com muita tranquilidade e com muito amor interrogados sobre aquilo que fizemos de bom ou não fizemos de bom, né? E pode ter certeza que sempre vai ter o olhar copioso de Nossa Senhora de braços abertos, falando assim: vem Reginaldo, corre, 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 que teu lugar está aqui. Vem Maria do Socorro, pode entrar que o seu lugar está garantido aqui. Né? Eu quero acreditar nisso, né? Porque nós não podemos mensurar e colocar em uma caixa de um presente um lugar onde nós falamos no sentido figurado muitas vezes, né? Do céu, do inferno, a mesma coisa do inferno. Né? Nós não podemos acreditar que lá debaixo da terra já tem o diabinho com o rabo comprido, com um garfo tridente esperando cada um de nós. Mas muitas vezes aqui na terra nós fazemos isso. Né? Diante do outro nós fazemos isso. Às vezes que nós não queremos, né, ajudar o outro, ou às vezes fazer um próprio inferno dentro da nossa própria casa, muitas vezes, né? No relacionamento matrimonial, no diálogo com os filhos, na harmonia conjugal, muitas vezes. Então isso é muito relativo, né? Mas o mais importante é você fazer com que esse céu comece justamente em você, né? Na sua atitude diante do outro, né? Na atitude como você acolhe o outro e faz com que o outro, então, sinta-se um pedacinho mais de você. Tem uma outra pergunta aqui, não colocou o nome. Jesus nos dá aquilo que queremos ou nos dá a chance de tentar sermos pessoas diferentes, plenas? Jesus nos dá aquilo que queremos ou nos dá a chance de tentar sermos pessoas diferentes? As duas coisas, né? À medida em que você é agraciado, né, que você tem uma graça, você é chamado a mudar a sua atitude. Senão vai ficar algo como uma troca. Eu rezo e Deus me dá, eu paro, né? Nós corremos o risco de fazer igual aqueles leprosos, né? 10 foram os curados, mas somente um voltou para agradecer. E muitas vezes acontece isso. Eu só procuro Deus quando estou, né, com a água no pescoço. Estou próximo a me afogar. Aí eu penso em Deus, aí eu procuro Deus, aí eu procuro o santo, aí eu procuro participar da minha comunidade, eu procuro todos os meios, né? Mas cada dia, na ação do nosso dia a dia, Deus sempre vai nos dando uma lição, né? E vai falando para você assim, ó, Reginaldo, olhe para isso, aprenda mais isso, né? Veja isso com outros olhos, aprenda mais isso, preste atenção nisso, perca mais tempo nessa situação. Ele sempre vai mostrando isso para nós no nosso dia a dia, nós sabemos disso e cabe a cada um de nós então fazer acontecer. Padre, a Joana fala assim, também está perguntando aqui. Meu marido não quer de jeito nenhum ir à igreja. Ele me diz que ninguém o obriga, nem mesmo Jesus, porque Jesus diz que ele tem um livre-arbítrio. Como é difícil estar com alguém que caminha diferente de mim.
Como que é o nome dela? Joana. Obrigado, Joana, pela sua pergunta. E eu faço votos para que o seu esposo, pouco a pouco, vá percebendo a ação de Deus e de Jesus na vida de vocês, a partir do sacramento ao qual vocês vivenciam com mais afinco, que é o sacramento do matrimônio. Realmente não tem como você obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer, né? Ninguém vai e participa de uma religião de forma aonde não se sinta bem, né? Eu não posso ir lá participar sendo que eu não estou bem comigo, se eu estou incomodado, eu não vou rezar bem e não vou deixar o outro rezar bem, né? Mas você pode rezar por ele, você pode ser essa intercessora na vida dele, e talvez Deus quer mostrar para você, a partir dessa experiência no seu lar, de que você pode fazer algo diferente também, né? Não fique pelejando porque ele não quer participar. Reze para que ele tome consciência de que ele tem um lugar especial no coração de Deus. Que é amado, né, Padre? Exatamente. E acho que muitas vezes, acho que é a partir daí que a gente tem que conhecer Jesus. A partir do momento que a gente descobre que a gente é amado por Deus. Até dentro da renovação carismática, é feito um caminho no começo. E a primeira coisa que é dita é justamente, que eles falam que é o querigma, né? É falar do amor de Deus, para você conhecer. Porque tem muita gente que sofre tanto na vida, Padre, que não aprendeu que Jesus o ama, que não sabe e não conhece esse amor, né? E é muito difícil quem não sabe amar, que não conhece, muitas vezes não teve um amor da família, pai, mãe, né? Sei lá quem seja, e não descobre. É muito difícil também acreditar em Jesus, é muito difícil acreditar que Jesus o ama. Mas às vezes descobrindo esse amor de Jesus dentro da igreja, na caminhada com o outro, com o irmão, ele pode entender que de fato e por mais que qualquer um não tenha amado, Jesus o ama. Acho que é o primeiro passo, né, para a gente poder entender e conhecer. Eu acho que o amor é a ferramenta fundamental da vida do ser humano, né? É no amor que nós fazemos as nossas experiências e também sentimos, né? E uma delas é esse amor que Deus, em Jesus, tem por cada um de nós, né? Eu gosto muito da parábola da mulher pecadora, né? Onde Jesus está escrevendo algo, né, na terra, e todos queriam apedrejá-la, e Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, né? E ninguém atirou, e ele interrogou a mulher, né? Ué, mas ninguém atirou, ninguém condenou você? Ela falou assim: não, ninguém condenou, então eu também não te condeno, vá, seja feliz. Ou seja, né, o amor de Deus, a partir da reconciliação, transforma a vida das pessoas, né? A partir de um afeto, a partir de um abraço, a partir de muitas vezes uma palavra que salva. Então, de repente, é isso que falta para nós também, né? Acreditarmos mais de que nós podemos fazer a diferença, né, num mundo onde tem tanta violência, tanta dificuldade, tanto anseio. Se eu fizer a minha parte e fazer bem, a graça de Deus ela vai acontecer com certeza. Agora, antigamente, acho que nem tanto antigamente, acho que hoje em dia não tem mais isso, né? Antigamente a gente ouvia assim: olha, Deus castiga, né? E muitos de nós, eu falo da minha geração, a gente cresceu com isso, né? De que, olha, se eu fizer alguma coisa de errado, eu ouvi outro dia uma mãe falar assim, a criança correndo, né? E ela falou assim: para de correr, não faça isso não, que Deus castiga, né, padre? Eu falei assim: não, Deus não castiga. Eu falei assim, mas isso vem da nossa catequese familiar, né? Eu também ouvia muito isso: não faça isso que Deus castiga, não faça aquilo que Deus castiga. E agora, como padre, eu prego que Deus é pai, né? Deus jamais castiga o ser humano, Deus não quer a infelicidade do ser humano, pelo contrário, não quer felizes. Agora, a consciência de que aquilo é um erro, de que aquilo não deve ser feito, que aquilo tem o momento certo e a hora certa, nós aprendemos de alguém, né? E aquilo que nós aprendemos de berço, né, e trazemos para a nossa vida, nada, pode o outro, pode a professora, pode o universitário, você não perde aquilo que você traz de berço no seu coração, né? Então são pequenas coisas que a gente aprende e exercita no dia a dia. Acho que de tudo, para conhecer de fato Jesus, primeiro compreender, então, da sua maior característica, que não é castigar, é amar, né? É amar, exatamente. Deus é amor. E Deus jamais exclui. Né? Nós somos convidados
somos os protagonistas desse amor, né? De sentir-se amado e também dar o amor àquele que precisa e necessita. E essa é a nossa missão. Então, a gente pode dizer que a nossa missão é fazer Jesus conhecido e amado? Com certeza. Como batizados, né, nós temos a nossa missão de missionários, de levar o amor de Deus para todos, né? E esse amor não é somente o eros, o amor conjugal, mas o amor ágape, né? Que hoje em dia está tão longe, tão distante das pessoas, parece, né? Eu sempre faço para ganhar algo em troca, eu sempre faço para ganhar retribuição, o elogio, e no fundo nós fazemos porque acreditamos que aquilo é a coisa certa a fazer, né? E fazemos sem despretensão nenhuma, sem esperar nada em troca, simplesmente porque amamos e queremos revelar esse amor nas atitudes concretas, como Jesus fez. Então essa é a missão do ser humano, essa é a missão dos nós católicos. Parece que é invertida, né, a situação. Se eu estou bem com o meu par, eu estou amando, aí eu consigo amar Jesus. E ao contrário, né? Se eu tenho uma relação muito boa com Jesus, se eu amo Jesus, né? Que Jesus me ama, eu vou amar o outro, independente da minha condição com ele, né? Padre, pedir para o Senhor dar uma bênção para a gente, né? Para quem está em casa, justamente para que a gente possa ter essa consciência, né, de quem é Jesus, de que Ele nos ama, principalmente de que Ele nos ama, independente de quem nós somos, independente se na sua infância você ouviu que Deus castiga, né, e cresceu com isso na sua cabeça de que tudo que você faz, né, o Senhor vai te castigar, independente das confusões que nós vemos no mundo hoje, que eu acho e acredito sim que se todo mundo conhecesse Jesus, eu estou falando desse Jesus de amor, né, que nós conhecemos, se todo mundo conhecesse, nós não precisaríamos enfrentar tantas brigas, tantas guerras, tantas coisas tão ruins, tão feias, né? E a gente teria um mundo de fato, um mundo melhor. Então dá uma bênção pra gente, Padre. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e santifique, derramando seu amor, a sua graça. E que Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma frase que fala: nada é pequeno onde o amor é grande, e que esse amor possa inflamar cada um de nós, as nossas atitudes para com o nosso próximo, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre. Eu que agradeço. Até a próxima. A gente que agradece. Até a próxima. Vou dar a dica agora. Bora lá. Tá bom? A nossa dica de hoje, gente, olha, é muito legal. Para você deixar os sapatos e bolsas, né, com couro macios e brilhando, é só você pingar algumas gotinhas de óleo de amêndoas e passar com uma flanela para ilustrar. Olha só. Viu pro seu sapato? Beleza, vou fazer isso quando chegar em casa mesmo. Hã? Pra lustrar? Ah, é verdade, pra lustrar. Eu falei o quê? Ilustrar. Não, é pra lustrar. Então, pra você deixar o sapato brilhoso lá, lustradinho, óleo de amêndoas com uma flanelinha. Bacana, né? Boa dica. Nós vamos então agora para um rápido intervalo e a gente já volta com as notícias de hoje. Você não saia daí.